Se ainda existe muito mito sobre saúde e alimentação, imagina quando a gente fala de prática de atividade física e hábitos alimentares. O bicho pega. E qual é o primeiro conhecimento que todo mundo sabe? Que carboidratos são essenciais para a atividade física, que são essenciais para uma boa performance. Mas quando a gente vai olhar na ciência, essa verdade não é bem assim não. Que uma alimentação com baixo teor de carboidrato é a melhor alternativa para emagrecer, isso a gente já sabe, a ciência já prova isso há muito tempo. Mas quando a gente fala de atividade física e performance, será que restringir o carboidrato otimiza a performance esportiva? Há pouco mais de 2 anos eu consumo uma alimentação low carb, priorizo alimentos da natureza, evito ao máximo alimentos processados, ultraprocessados, açúcares, farináceos. Gosto de correr, de praticar atividade física, já corri diversas maratonas e ultramaratonas. E há pouco mais de 2 anos eu tenho uma alimentação low carb. Eu priorizo alimentos da natureza, legumes, vegetais, folhas, carnes, gordura natural dos alimentos. Porém, quando eu comecei a me alimentar low carb, teve impacto na minha performance. Sim, sabe? Porque a gente sabe o que é que atrofia a capacidade de utilizar a gordura corporal como fonte de energia. Quando a gente consome muito carboidrato, o corpo bloqueia o uso dessa gordura corporal, que nada mais é do que estoque energético, porque se tiver glicose no sangue, o corpo sempre vai utilizar essa glicose como fonte de energia. Sempre. O excesso de glicose no sangue é tóxico. O corpo quer se livrar disso. Ou armazena em forma de gordura, ou utiliza para ser queimada como fonte de energia. Quando se consome carboidratos em excesso, o corpo fica viciado em utilizar essa glicose e bloqueia o uso da gordura corporal como fonte de energia. Por isso muitas pessoas têm essa capacidade atrofiada de usar a gordura corporal como fonte de energia, porque viciou o corpo, fez o corpo depender desse glicogênio. E o que é que a ciência diz a respeito de pessoas adaptadas a uma alimentação low carb associada à performance esportiva, à prática da atividade física? Mas antes, deixa eu compartilhar minha história. Já corri 11 maratonas, 5 ultramaratonas. Dessas 5 ultramaratonas foram 2 de 100 km, 2015 e 2016. No final de 2015 que eu comecei a me alimentar com baixo teor de carboidrato e tinha muitas dúvidas. Só que a gente vê na ciência, vê os artigos, vê os cases, vê os atletas de alta performance que praticam alimentação low carb, potencializam sua performance. E eu percebo isso nas provas. Eu comecei a perceber isso quando meu corpo começou a se adaptar. Existe uma fase de transição. Não é eu cortei carboidrato hoje, vou correr amanhã, vou melhorar minha performance. Não. Existe uma fase de transição, uma fase de adaptação. Acabar com esse vício, com essa dependência do corpo, é preciso um período para se adaptar. Na verdade, para se readaptar. Nossos ancestrais evoluíram milhões de anos consumindo pouco carboidrato. Pouco ou pouquíssimo carboidrato. Por exemplo, nossos ancestrais gastavam muita energia. Um dos períodos que eles gastavam mais energia é quando ia caçar. E geralmente se saía para caçar com 1, 2, 3 dias de jejum. Se a gente precisasse comer carboidrato para fazer atividade física, para gastar energia, certamente nossa espécie estaria extinta. E depois dessa fase de adaptação, os sintomas são incríveis, de melhoria de disposição, de performance, de recuperação pós-treino, pós-prova intensa. Antigamente eu passava, depois de um treino de 30 km, eu passava 2 dias para me recuperar. Hoje, quando eu faço um treino de 30 km, quando eu corro uma maratona, em poucas horas eu já estou preparado para outra. Praticamente isso. E depois dessa fase de adaptação, desse período de transição, que o corpo volta a saber usar a gordura corporal como fonte de energia, eu percebi inúmeras melhoras. A concentração, disposição, capacidade de utilizar as reservas de energia parece que aumentam. Nosso corpo começa a acessar os estoques que não acessavam mais. Aquela capacidade que estava atrofiada, que só fazia depender do glicogênio, agora consegue utilizar o glicogênio e a gordura corporal. Tá? E nós temos muito mais energia, dezenas de vezes mais energia acumulada em forma de gordura do que de glicogênio. Não faz nenhum sentido bloquear o acesso a esse tipo de energia. Por isso, aquele famoso paredão do quilômetro 30 na maratona praticamente não existe para quem está adaptado a uma alimentação de baixo carboidrato, porque os estoques de energia praticamente são inesgotáveis. A gente tem energia o tempo todo. E os estudos mostram que os atletas adaptados conservam glicogênio muscular para aquela hora essencial, para aquele momento que realmente for preciso usar. Enquanto isso, vai queimando gordura, vai utilizando a gordura corporal como fonte de energia. E eu percebi isso de fato na minha melhor maratona, que foi em 2017, em Boston. Tá aqui. Minha melhor experiência. Terminei a prova incrível inteiro, em 2 horas
e 55 e 10 segundos. E terminei com a sensação de que poderia ter feito bem melhor. Eu me preservei durante a primeira metade e consegui correr a segunda metade mais rápido que a primeira. Meu quilômetro mais rápido na maratona de Boston foi o último, 3 minutos e 47 segundos. Como eu falei, durante boa parte da maratona, o corpo vai utilizando a gordura corporal como fonte de energia e na hora que a gente precisa para empregar mais força, os estoques de glicogênio estão lá, praticamente intactos, para o momento que a gente precisa. E eu terminei inteiro, muito bem, satisfeito com o tempo, mas com aquela sensação de que poderia ter ido mais além, poderia ter feito um tempo melhor. Mas será que existe algo na ciência, algum artigo que mostre eficácia, que mostre que realmente uma alimentação com baixo teor de carboidrato funciona para otimizar a performance esportiva? Ora, o que é que seria otimizar a performance esportiva? Ao meu ver, ganhar massa magra ou preservar a massa magra, ter mais energia durante a atividade física, mais disposição, preservar o glicogênio muscular, não faz sentido isso. E a ciência vem mostrando isso, tá? Em atletas de ultra resistência, principalmente, maratonas, ultramaratonas, Ironman, triatlo, e vem associando benefícios também a outras modalidades esportivas, como judô e esportes de campo, por exemplo. E aqui eu vou trazer um artigo, uma revisão da literatura, que analisam atletas adaptados a uma alimentação de baixo carboidrato com a prática da atividade física e faz uma associação em diversos aspectos na composição corporal, a low carb high fat, o efeito de exercícios de endurance, o efeito da low carb high fat em exercícios de alta intensidade, low carb high fat sobre a fadiga, o impacto da low carb high fat no contexto cognitivo e função motora. E eu separei alguns pontos no que diz respeito à performance e principalmente em atletas de ultra resistência. Eu vou ler aqui na íntegra o que foi publicado no artigo sobre performance, atletas adaptados a low carb high fat na performance. A adaptação a longo prazo às dietas low carb high fat produz benefícios metabólicos ainda maiores, incluindo uma maior taxa de oxidação de gordura e taxas mais baixas de oxidação de carboidratos e glicogenólise. Grandes diminuições na taxa de oxidação de carboidratos e taxa de utilização do glicogênio muscular sem comprometer o tempo de exaustão com intensidade moderada. Um estudo recente que revelou que os atletas de ultra resistência que consumiam dietas low carb high fat durante alguns meses alcançaram maior intensidade de pico de exercício suportada por oxidação de gordura do que os atletas na dieta high carb low fat, ou seja, alto carboidrato e baixo em gordura. Os atletas mostraram estar adaptados a maior taxa de oxidação de gordura e menor taxa de oxidação de carboidratos durante o exercício prolongado com 64% do VO2. Após uma corrida de 3 horas, os atletas low carb high fat tinham o conteúdo do glicogênio similar aos atletas com alto teor de carboidrato. Isso é um grande mito. Muitas pessoas falam, sem embasamento científico, de que se atletas que restringem o consumo de carboidrato vai depletar muito mais o glicogênio muscular, vai catabolizar. E o estudo está mostrando que acontece exatamente a mesma coisa. O glicogênio muscular é preservado. Tá? Atletas adaptados a uma low carb high fat, comparados com uma high carb low fat, eles têm praticamente o uso do glicogênio muscular de forma semelhante, de forma idêntica. A diferença é, quem está adaptado a low carb utiliza muito mais a gordura corporal como fonte de energia. O estudo mostra, tem até um gráfico mostrando que o acesso aos estoques de gordura são muito maiores. Então os atletas têm mais energia, conseguem utilizar mais energia durante muito mais tempo do que aqueles que se fazem depender do carboidrato para praticar atividade física. E assim, no artigo mostra que se confirma a hipótese de que a dieta low carb high fat a longo prazo pode melhorar sim o desempenho em eventos de ultra resistência, como triatlon, ultramaratona e Ironman, apoiando uma maior taxa de oxidação de gordura com maior intensidade de exercício relativo e com efeito de poupança do glicogênio. Nesses eventos, os atletas adaptados a low carb high fat podem manter maior intensidade de exercício relativo durante a maior parte da distância, preservando o glicogênio muscular para sprints na fase posterior das competições. Atletas, por exemplo, maratonistas que consomem gel de carboidrato o tempo todo para ser utilizado como fonte de energia, aquele famoso paredão do quilômetro 30, do quilômetro 29, 30, 31, 32, há uma quebra ali, né? Eu corri as últimas 2 maratonas em jejum, eu bebi água durante a prova e tomei apenas isotônico na metade da prova, por sede, e não senti quebra.
Eu senti o cansaço, normal. Correr uma maratona é sempre desgastante, mas eu não senti quebra. Aquele paredão do quilômetro 30 há muito tempo que eu não sinto. Atletas adaptados a cessar os estoques de energia em forma de gordura corporal, que são infinitamente superiores aos estoques de glicogênio, conseguem ter energia por muito mais tempo. Os artigos estão mostrando. Nesse artigo, que é uma revisão da literatura publicada em 2017, bem recente, está mostrando isso. Não tem o que discutir. Alimentar o vício, a dependência do carboidrato para praticar atividade física pode funcionar para alguns, mas é limitante. Atletas adaptados a utilizar a gordura corporal têm muito mais energia por muito mais tempo. O segredo é saber utilizar a gordura corporal como fonte de energia. Ninguém precisa fazer o corpo ficar viciado no consumo de carboidratos refinados, de géis de carboidratos. Ninguém precisa limitar a capacidade do corpo de utilizar estoques de energia. Por exemplo, um adulto de 80 quilos armazena até 2.000 calorias em forma de glicogênio e mais de 108.000 calorias em forma de gordura. Por que bloquear esse acesso tão generoso, tão denso de energia, consumindo carboidratos o tempo todo? Não faz sentido, né? Então vamos lá. É isso que eu compartilho nos grupos de performance. É isso que eu compartilho no workshop. O caminho de como um atleta pode se adaptar a utilizar a gordura corporal como fonte de energia. Como o atleta pode ter mais energia durante a atividade, principalmente atividade de resistência de longa duração, baseada em ciência, baseado no que funciona realmente segundo a ciência. Compartilho a minha história, compartilho cases, compartilho artigos. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo no Facebook, no YouTube, no blog, no Instagram, mas de qualquer forma interagem, curte, comenta, compartilha, tá? Vamos divulgar a verdade, vamos divulgar o que tem realmente na ciência sobre alimentação e atividade física. Vou deixar a referência aqui do artigo, tá? Na postagem. Quem tiver alguma dúvida, compartilhe o artigo com o médico, com o profissional que te acompanha, troca essa ideia, porque a verdade precisa ser difundida. Ninguém deve se basear em falsa verdade ou em falácia, tá? A gente deve se basear no que funciona realmente segundo a ciência, tá bom? Obrigado, até a próxima.